Então, vamos continuar a nossa série de pregações em Daniel. Eu até vou... vai ser uma reunião um bocadinho diferente hoje. Vamos ter um pequeno momento de ensino e depois o Litos vai trazer um update das finanças da igreja e o Pedro vai terminar com um desafio também para nós. Mas queríamos aproveitar esta série de pregações que nós temos vindo a trazer em Daniel para aprofundar um pouco mais esta área das finanças e em particular este ídolo que é o dinheiro. Era o maior ídolo da geração de Daniel, era o maior ídolo dos reis da Babilónia. Nós vimos isso nas histórias de Nabucodonosor e o Pedro realçou isso a semana passada na história de Belsazar. Lembram-se? Apesar de ter todo o conhecimento, de saber de tudo o que já tinha acontecido, da forma como Deus se tinha revelado como o Senhor, o Eterno, o Criador, mesmo assim, Belsazar, cheio de si mesmo e cheio de orgulho, ele faz uma enorme festa e ele traz o quê? Traz as taças de ouro e prata do Templo de Jerusalém e junto ali com os seus convidados eles bebem vinho e louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Isso é Daniel 5. Louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Há um poder real por detrás destas decisões do Nabucodonosor e do Belsazar. Uma pessoa lê uma história assim e pensa, como é que é possível? Depois de tudo o que ele já tinha visto, tudo o que ele já tinha ouvido. Estamos a falar da fornalha a arder, não é? Estamos a falar das visões que Deus trouxe a Nabucodonosor. Ele sabia de todas estas histórias e mesmo assim, ele escolhe gozar com Deus. Pega naqueles copos que tinham sido usados no templo em Jerusalém e bebe vinho com ele, com seus amigos e louvam os deuses de ouro. Nós pensamos, como é que é possível ser tão teimoso, tão cego? Mas a realidade é que a Bíblia explica-nos que por detrás destas decisões havia algo ou alguém, uma entidade, a puxar os cordelinhos, por assim dizer, a controlar as decisões do Nabucodonosor e de Belsazar. Daniel e os seus amigos sabiam disso. Eles conseguiam ver através daquelas tentações, entre aspas, que Belsazar, por exemplo, trouxe a Daniel, quando ele diz, olha, se tu conseguires explicar-me, ler, traduzir aquilo que está escrito na parede, eu dou-te um manto vermelho, uma corrente à volta do pescoço de ouro, e serás o terceiro em influência no reino. Mais uma vez ele a querer tentá-lo com riquezas, com dinheiro. Mas Daniel percebe o que está por detrás daquela oferta. E ele diz, podes guardar esses teus tesouros, esses teus presentes e dar as tuas recompensas a outro. Não quero nada a ver com isso. Sabem, o problema não estava na volta de ouro, nem naquela promessa de influência, nem no manto vermelho. Não estava no objeto em si. Tanto é que no final o Daniel recebe essas mesmas prendas. Lembram-se da história? No final, depois de ele ter rejeitado e de ter sido fiel a Deus com a interpretação que ele trouxe, que resultou na morte de Belsazar nessa mesma noite, ele recebe o manto vermelho, recebe a volta de ouro e recebe esse lugar de destaque e influência no reino, mais uma vez. Daniel, com certeza, foi um homem até, eu acho, bastante influente, bastante rico para a sua altura. Por todas estas formas como ele tinha sido fiel e Deus o tinha elevado naquela civilização. Então o problema não estava no objeto em si, mas estava no poder que estava por detrás disso.
E um dos ensinos mais famosos de Jesus sobre dinheiro, sobre finanças, encontra-se no Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, ele faz um resumo daquilo que é o ensino mais importante do Velho Testamento, da Bíblia. E quando fala em finanças, quando fala em dinheiro, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E no grego original até diz a Deus e a Mamon. E é interessante porque essa palavra é uma palavra, nem é grega, a palavra original é aramaica. Então, mesmo quando escreveram o Novo Testamento em grego, eles escolheram não traduzir essa palavra. Mantiveram a palavra no original do aramaico. Porquê? Porque essa palavra estava-se a referir a uma entidade. Era um nome de um Deus. O Deus do dinheiro. O Deus de Mamon. Então, é normal não se traduzirem nomes, e eles não traduziram. É uma exceção que nós vemos no Novo Testamento. Então, Jesus está aqui a querer revelar algo aos seus discípulos, algo a nós, algo que Daniel e os seus amigos entenderam e nós também precisamos de entender. É interessante que Jesus não diz a Daniel: não pode servir a Nabucodonosor, não pode servir a Belshazzar e a Deus. Isso é impossível. Ele não diz isso, pois não? Daniel e os seus amigos serviram aqueles reis da Babilónia. E alguns deles foram muito maus, conhecidos por serem assim. Hoje é dia de eleições. Quem é que foi votar? Ainda bem. Fizeram o vosso dever cívico, certo? Deus não diz: olha, vocês não podem servir, vocês não podem estar debaixo da lei, não é, do presidente e do primeiro-ministro. Antes, pelo contrário. Vocês podem, devem servir as autoridades locais e servir a Deus. E nós servimos a muitos poderes na nossa vida, não é? Maridos, nós temos que servir as nossas esposas. Esposas têm que servir os vossos maridos. Filhos, vocês têm que servir os vossos pais. Se trabalhas, tens que servir o teu patrão. Todas estas dinâmicas envolvem um certo poder e uma escolha de nos submetermos a esse poder. E isso é legítimo, não só legítimo, é encorajado, recomendado por Deus. Servir a estes diferentes poderes e servir a Deus são coisas compatíveis. Logo que a gente perceba a ordem das coisas. Logo que esse servir a autoridade local não nos leve a ir contra algo que nós sabemos que Deus ordenou. Certo? Aí sim podemos escolher rejeitar e não servir. Mas com relação a dinheiro, Jesus é claro. Não pode servir a Mamon e a Deus. São duas forças incompatíveis. E é importante percebermos, tentarmos aprofundar um pouco mais. Porquê é que Jesus diz isto? Porquê é que o poder por detrás do dinheiro, por detrás de Mamon, é tão único e está em rivalidade direta com Deus? Porquê é que é impossível servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo? Agora, dinheiro nós sabemos que é uma coisa, não é? É um meio simbólico que nós inventamos, não é? Que define um valor. O que é que eu tenho aqui na mão? 10 euros, certo? Mas no fundo o que eu tenho aqui isto não é bem papel, nem sei bem o que é isto, é aqui um retângulozinho de alguma coisa, não é? Que nós atribuímos um valor a isto, a este objeto. E esse valor
na nossa moeda são 10 euros, certo? E então podemos usar o dinheiro para diferentes coisas no nosso dia-a-dia. É essencial para o nosso dia-a-dia. O objeto em si não tem problema nenhum. É necessário, é importante. Mas o dinheiro oferece-nos um tipo de poder, como eu disse, que é único. Há 3 características que eu quero realçar com relação ao poder por detrás do dinheiro, que são únicas, eu acho, a este tipo de poder. Em primeiro lugar, dinheiro oferece-nos a possibilidade de trocar dinheiro por algo. É um poder que podemos trocar. É um poder que podemos contar, saber quanto é que temos. E é um poder que podemos guardar para uma outra altura no futuro. Agora pensem nisso. São 3 dinâmicas que são, eu diria que praticamente únicas, ou pelo menos as 3 em simultâneo, a isto que nós chamamos dinheiro. Eu posso pegar nestes 10 euros e ir ali atrás ao .com, não é? E trocar, fazer com que isto se transforme noutra coisa qualquer, não é? Uma bebida, uma tosta mista, umas torradas. Aqui rende muito, não é? Se eu fosse ao café ali na cidade, rendia menos. Trocava por menos coisas. Mas trocamos por tudo, não é? E sabemos que quanto mais dinheiro temos, mais acesso a coisas temos, não é? Costuma-se dizer que hoje em dia o dinheiro pode comprar tudo. Se tu tiveres dinheiro suficiente, não há nada que seja restrito, basicamente, para ti. Há quem queira comprar até a Groenlândia. Tudo é possível, hoje em dia. Não é? Se o teu clube de futebol tiver muito dinheiro, consegues comprar os melhores jogadores. Não é? Se a tua conta bancária estiver alta, tu podes trocar esse dinheiro por algo. E é, como eu disse, algo que podes trocar, mas algo que também podes contar, podes medir, podes saber quanto poder tu tens num determinado momento. Vais à tua conta bancária e vês, tenho isto ou aquilo nas minhas poupanças, no capital, no investimento que eu tenho. Quando pedes um empréstimo ao banco, o que é que eles fazem? Pedem-te uma prova de rendimentos, não é? Ou um sinal, para tu conseguires assegurar, para eles saberem o que é que isso no fundo está a fazer. Está a avaliar qual é o teu poder de compra. Não é? E esse depende. Nós podemos contar quanto é que nós temos e isso depois abre diferentes portas para podermos trocar por coisas. Os outros poderes que eu mencionei antes, é muito difícil saber exatamente quanto poder é que nós temos. É mais difícil de contar. Não é? O Ruben Amorim aprendeu isso recentemente. Pensava que tinha mais poder do que tinha. Veio para a conferência de imprensa mandar bitites e percebeu que afinal não tinha tanto poder dentro do clube como achava. Não é? E há muitos poderes assim. Todos os outros são assim. Sabemos até um certo nível o poder que temos, mas não sabemos verdadeiramente, não conseguimos contá-lo e saber exatamente. Com dinheiro conseguimos. E conseguimos saber o que é que isso nos pode comprar. E em terceiro lugar, e este é interessante também, é um poder que podemos guardar. Podemos poupar e guardar para usar quando nos apetecer. Não temos que usar no momento. Não é? Eu, por exemplo, por estar aqui a pregar hoje à tarde a vocês, eu tenho um certo poder. Não é? Tenho o poder e a responsabilidade de buscar a Deus, de preparar a palavra. Eu sei que tenho mais ou menos 25 minutos, meia hora para falar com vocês. Não estejam já a contar. Mas eu tenho que usar este poder que vocês me estão a conceder. Neste momento, nestes 25, tenho que me preparar bem para poder utilizar bem este momento, este poder que vocês me estão a dar de falar com vocês e trazer a palavra de Deus. Se eu não usar o poder bem agora, daqui por uma hora esse poder já
essa oportunidade já foi gasta. Não é? Mas com dinheiro, eu posso poupar, posso guardar, ter na minha conta bancária para o dia da manhã, para poder usar quando eu quiser escolher. Dinheiro, então, dá-nos poder, dá-nos controle. Esta oportunidade de trocar, de contar e de guardar. Nenhuma destas coisas por si só são coisas más. Antes, pelo contrário, nós somos encorajados a ser sábios na forma como usamos o dinheiro. Mas pensem, o que é que estas 3 áreas criam? O que eu acho que cria é uma arena onde Mamon facilmente consegue manipular o nosso coração. Vocês sabem, quando eu prego, eu gosto de voltar à história da criação, não é? E ver como a serpente manipulou Adão e Eva. E pensem, o dinheiro dá esta oportunidade de apelar aos desejos do coração humano. Não é? E dar-nos esta arena, permite-nos ser um mini-Deus. Decidir o que eu quero fazer com o dinheiro, quando eu quero fazê-lo. Não é? É algo que eu controlo. Vejo alguma coisa que parece agradável ao paladar. Vejo alguma coisa atraente aos olhos. Deixa ver, tenho dinheiro? Ou se não tenho dinheiro, vou guardá-lo até ter. E cria-nos esta opção de podermos viver sem precisarmos de Deus. Que foi o que Adão e Eva fizeram, não é? Viraram as costas a Deus e quiseram eles próprios decidir entre o bem e o mal. E é o que nós fazemos também. Decidir como é que eu vou usar o meu dinheiro ou não. Está nas tuas mãos. Receber aquele primeiro cheque é um espetáculo, não é? E agora, tenho este dinheiro, o que é que eu vou fazer com ele? Costuma-se dizer, não é? Quem tem muito dinheiro, um dos perigos é que esse dinheiro pode subir à cabeça. Não é? As pessoas deixam de pensar direito. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o que muitas vezes acontece é que quem tem muito dinheiro, em vez de subir à cabeça, desce ao coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é aqui que Mamon tenta influenciar. É no coração. No local, no centro das nossas decisões. Muitas pensamos que as decisões são feitas simplesmente com o cérebro. Não. Tem a ver com a verdadeira batalha acontece no coração. É daí que vem a decisão. Então, Mamon é este poder, este Deus, este demónio, que está por detrás do dinheiro, a querer controlar o nosso coração e as nossas decisões. Por isso é que Deus diz, é impossível servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Porque as duas coisas estão em conflito. Quando Deus fala de pecado, Ele descreve o pecado como algo que nos ameaça, que nos deseja conquistar e que nós devemos dominar. E Mamon está sempre a fazer isso, através do dinheiro. Há esta rivalidade constante. Mamon é anti-Deus.
e anti a criação de Deus. Ele odeia a Deus e então a primeira coisa que o amor ao dinheiro vai querer fazer em ti é separar-te de Deus. Jesus também explica, não é? Que é muito difícil. Como é que ele diz? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porquê? Porque há esta luta no seu coração entre o seu Senhor, que é o dinheiro, e Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas com Deus nada é impossível. Graças a Deus. Mas não só há esta guerra, esta luta, esta rivalidade entre Mamon e Deus no nosso coração, este desejo de nos querer separar de Deus, há também este ódio pela sua criação e pelos outros seres humanos. Quem é que conhece pessoas que já tiveram seus relacionamentos quebrados por causa de dinheiro? Quem é que conhece famílias devastadas por causa de heranças? Quem é que já experimentou isso na pele? E o que é que está por detrás? Pensem. Está um demónio, uma mão, a querer separar os relacionamentos entre humanos. Ou quem é que conhece pessoas que passam por cima de outro humano para conseguir mais dinheiro? Não é assim que o mundo se gera? E esta busca de mais controle, esta busca destas coisas que o dinheiro nos oferece, fazem com que nós minimizamos as pessoas à nossa volta. Não é? Para poder ganhar mais. Quem tem muito dinheiro está sempre bem visível nos filmes, não é? É muito difícil gerir até relacionamentos. Porque a pessoa nunca sabe verdadeiramente. A pessoa gosta de mim por causa do meu dinheiro? Ou porque gosta de mim, por quem eu sou? Como quebrar o poder que o dinheiro tem sobre as nossas vidas? Como viver como Daniel e os seus amigos ali no reino da Babilónia? Estes 3 jovens incríveis, como nós já ouvimos, não é? Com uma maturidade muito além da sua idade, que conseguiam perceber o que estava a acontecer e o que estava por detrás das ofertas, das riquezas daquele rei da Babilónia. Jesus, eu vou-vos dizer, tem uma resposta muito simples e pragmática para todos nós. Isto é o maior ídolo da nossa geração, o maior ídolo do mundo em que nós vivemos, e a solução que Jesus nos oferece é simples. Posso dizer que nem precisas de orar e jejuar. Porque repetidamente na Bíblia, desde o início dos patriarcas até Jesus, a forma mais simples de quebrar o poder que o dinheiro tem sobre o nosso coração é dar generosamente. Dar generosamente. Porquê? Porque quando nós damos, estamos a abdicar do controle que nós temos sobre o nosso dinheiro. Faz sentido? Estamos a dizer, isto está nas minhas mãos, mas eu vou dar. E dar um passo atrás. Dizer, isto já não tem mais poder sobre mim. Está nas tuas mãos agora, Deus.
E parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito poderosa. A Bíblia é clara. Como é que eu sei quanto é que devo dar? Começa com o dízimo. Começa com dar o primeiro, o melhor da tua colheita. É muito importante nós darmos o dízimo, no mínimo. Se tu queres quebrar o poder do dinheiro sobre a tua vida, termos um ritmo constante, um hábito regular, é uma coisa que fazemos mensalmente. E fazemos pela fé, fazemos com alegria. A primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário foi dar o dízimo. E tenho dado sempre, até hoje. Logo no início do mês. Não é no fim do mês, quando as contas estão apertadas. É a primeira coisa. Confiar em Deus. Abdicar desse poder. É impossível servir os dois. É uma decisão de fé. E para que fique bem claro, eu não estou a pregar o Evangelho da prosperidade. Eu não estou a dizer que dar o dízimo é o segredo para tu seres um multimilionário. Ok? Como algumas igrejas prometem ou pregam. Não. Antes pelo contrário. Eu acho que igrejas que pregam isso estão debaixo do controle de Mamon. A motivação para dar é diferente. Não, isto é uma simples perceber, entender, ver por detrás do dinheiro o que está ali, o potencial e a rivalidade direta que tem no nosso coração com Deus. E decidir. Se ainda não decidiste, decide agora, decide hoje. A partir de agora, os primeiros frutos eu vou dar ao Senhor. E tu vais sentir, inevitavelmente, uma liberdade e uma leveza à volta desta área financeira como tu nunca experimentaste. Tendo muito ou tendo pouco. Não vou deixar que o dinheiro tenha poder sobre a minha vida. Mas esse do dízimo, eu diria que é um ponto de partida. Não é? Vai haver muitos momentos em que Deus vai-te... O que eu te quero encorajar a fazer, ou o que nós procuramos fazer também, é de certa maneira, nós damos o dízimo, esse é logo o princípio. Nem é preciso pensar 2 vezes sobre isso. Mas depois, estamos constantemente atentos e abertos a que Deus nos surpreenda e nos dê oportunidades para dar passos de fé ainda mais audazes nessa área financeira. Eu diria que há 2 coisas. Há muitas vezes rendimento inesperado, já nos aconteceu mais do que uma vez, dinheiro que entrou, uma altura entrou uma herança de uns avós da Lucy. Primeira coisa que fizemos, dizimamos. Pensamos, oramos, Deus, tu deste-nos isto, para quê? Quem é que eu vou abençoar? Como é que eu vou usar isto? Às vezes pode ser um 13º mês, um 14º mês, a venda de um apartamento, como nós também fizemos há uns anos atrás, e o dízimo é bastante alto. Pode ser. Primeira coisa. E depois vai haver desafios inesperados. Todos nós temos. Ainda esta semana há um desafio inesperado no centro do país, não é? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, eu já pensei, já orei sobre isso. Será que eu devo dar? Como é que eu posso dar? Vão haver situações, amigos, familiares, vizinhos, coisas inesperadas. E tu estás naquele momento e tu sabes, olha, Deus, eu tenho aqui qualquer coisa, eu posso dar. E é uma oportunidade para caminharmos nesta liberdade, para estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor, a dirigir-nos numa vida em que estamos
debaixo dele e não da influência de Mamon. O Lides daqui um bocadinho vai partilhar sobre desafios, ou Pedro, nem sei, que estamos a enfrentar como igreja. Não é bem desafios, é mais sonhos. Coisas que gostávamos de ver Deus a fazer, a acontecer. Isso vai haver oportunidades dessas. Já tivemos muitas. Normalmente é a Lucy. Vem ter comigo, eu sinto que Deus está-nos a desafiar para dar isto. E eu é que sei quanto é que nós temos, e eu faço as contas, sei quanto é que temos na conta e penso, isso vai nos deixar muito no limite. Mas está bem. Se é Deus que está a desafiar. Generosidade é esta generosidade fiel, pela fé e com alegria, é a primeira forma. E a segunda forma, que eu acho que também nós falamos se calhar ainda menos, é transparência. Transparência. Finanças não é uma coisa, as nossas finanças pessoais não é uma coisa que nós devemos necessariamente manter escondida. Se nós estamos a caminhar com Deus, sendo fiéis nesta área, não devemos ter nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Se alguém quiser saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu tenho no banco, etc., etc., podem me perguntar, que eu não tenho nada a esconder. Mas esta área é uma área que nós precisamos de falar abertamente com os nossos irmãos e irmãs. Pessoas de confiança. Pedir conselhos. Não manter a coisa escondida. Porquê é que temos problemas em falar abertamente destas coisas? Talvez porque haja alguém por detrás que queira que tu mantenhas as coisas escondidas. Como Ananias e Safira. Eu vou terminar, antes do Lides falar. Mas quero terminar por deixar bem claro. Deus não tem problemas nenhum com dinheiro. Ok? Deus abençoou Daniel e muitos outros personagens da Bíblia financeiramente. Alguns deles foram muito ricos mesmo. E Deus não tem problema algum com isso. Isso pode ser o caso de algumas pessoas aqui. Glória a Deus. E também é possível, e eu conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum, praticamente, e mesmo assim são escravas do dinheiro. Percebem? Não tem nada a ver com aquilo que nós temos na conta bancária até. Tem a ver com o coração. O valor que nós damos ao dinheiro. E esta capacidade que nós temos de abdicar, abrir mão desse controle e confiar em Deus. Não deixar que Ele domine e que arruine a nossa vida, que arruine o nosso relacionamento com Deus, que arruine o nosso relacionamento com os outros. Jesus Cristo já venceu o inimigo. Já venceu Mamon. E Ele está-nos a convidar a caminhar em liberdade nesta área das finanças. Amém? Vamos aceitar o desafio?